JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma artista plástica que durante muitos anos foi despachante aduaneiro, mas só depois de 40 anos de idade deu a volta por cima e seguiu a verdadeira vocação e hoje é até premiada. Falo de Mônica Figo. Mônica, que bom nós duas juntas. Nós quase não gostamos de conversar, né, Mônica? Das atividades portuárias, artista plástica, como foi essa reviravolta? Essa área de pintura eu sempre gostei. Trabalhos manuais, sempre fiz muitas coisinhas, até para as meninas, porque eu tenho 3 filhas, né? E aí tem uma hora que você tem que enfeitar a festinha, né? Quando elas eram menores, não tinha esse esquema que tem hoje das festas. E eu comecei fazendo essas brincadeiras. Mas teve uma hora que o serviço de despacho, é conferência de mercadoria mesmo que eu fazia, né? Então ter que atravessar para os terminais e tal, e as meninas tinham aula. Era difícil de conciliar com 3, ainda ter que ir para o Guarujá, ter que ir para Cubatão. E aí, eu acho que passei um tempinho fazendo umas coisinhas em casa, com essas revistinhas de banca, de jornal. E um dia me deu um estalo, conversei, né, com o meu marido, porque na verdade ele tinha que me apoiar nisso também, e sempre apoiou. Eu falei, olha, não tá dando para eu tomar conta das crianças, para eu conciliar a vida de trabalho com as meninas, porque elas estão num momento muito dinâmico, e são 3, e cada uma com uma atividade numa escola diferente. Eu tô pensando em dar um tempinho. Aí ele falou, não, tudo bem, faz o que você achar melhor nesse momento. E aí fui procurar pedi minha demissão e fui Quer dizer, não houve assim um fato decisivo. Não houve. Foi um conjunto eu acho que foi a gota d'água, foi realmente o trabalho, né, nessa área portuária. É muita greve, e aí você fica truncado, porque você quer trabalhar e às vezes você depende dos outros, né, para resolver os despachos, no caso. E aí tinha greve aqui, greve ali, eu falei, gente, não, tá na hora. Vou tentar. Eu falei para ele, se não der certo, seja lá o que eu vou fazer, se não der certo, mas dá sempre. Pois é. Quando a gente toma uma decisão assim importante na vida... Começou com revistinha de banca de jornal, E né? assim, quando criança, você era daquelas que saía pintando as paredes? Não pintava a parede, né? Sempre fui muito disciplinadinha, sempre fui. Mas já pintava... Mas adorava pintar. Eu tinha acho que 7 ou 8 anos de idade, teve um evento na escola, eu estudei na escola no Canadá, durante muitos anos. E teve um evento de arte, eu não lembro exatamente quem fez isso na escola, mas eles deram uma lixa de lixar a parede e alguns giz de cera e colocaram um exemplo na parede e na lousa e falaram assim, olha, vocês vão participar de um concurso e tal, então é para fazer um trabalho parecido com esse. Eu, acho que sem prestar atenção, até hoje eu sou um pouco desatenta, eu não prestei atenção, eu entendi que era para copiar o que estava lá. E aí eu fiz o trabalho, ficou eles me deram o 2º lugar. Porque o 1º lugar tinha sido uma criança que fez um desenho próprio. Agora eles falaram, sua reprodução ficou tão boa que a gente não podia deixar de premiar. Então, desde pequeno, eu sempre gostei mesmo de Agora, mexer. você estudou na Escola Pan-Americana de Arte e Design. Dizem que esse curso abre a mente das pessoas. E eu tenho até uma amiga que me diz, Clara, eu fiz e eu entrei uma e saí outra. Você sentiu alguma mudança? Senti. A criatividade, a sensibilidade? Então, o que acontece? Exatamente, a criatividade. Porque eu, apesar de ter estudado em escola que incentivava a arte, e depois eu estudei numa outra que não existe mais hoje em dia, no Oswaldo Cruz, que também tinha esse incentivo à arte, a gente tinha aula de artes de verdade mesmo. A gente não tinha aula de criatividade, isso a gente nunca teve. Sim. Então a gente aprendia que a nuvem é branquinha, o céu é azulzinho, o tronco é marronzinho. E se você mudava um pouco, às vezes, eu não digo que os meus professores faziam isso, mas muita gente faz isso. Não, peraí, tronco roxo? Não, o tronco é marrom, a flor é cor-de-rosa. E isso daí, um professor falou pra mim, o pessoal da sua geração, a não ser quem nasce já com essa cabeça aberta ou teve esse ensinamento, é difícil de você desconstruir o que você aprendeu em arte. Desconstruir uma árvore, desconstruir um barquinho, ou qualquer coisa que vá para um desenho. E aí acho que a escola a Pan-Americana me deu essa abertura, porque foram 3 anos de curso, era 2 a 3 vezes por semana.
E aí tinha a história da arte, Então, na história da arte, até é engraçado que eles vão explicando como é que a pessoa... Por que aquele quadro é famoso? Que às vezes fala assim, nossa, mas um rabisco desse até meu filho fazia. Às vezes a gente escuta, né? Mas como é que o cara chegou ali onde ele tá? E isso tudo ele não aprendia também, vinha, né? Eles nasceram com esse tipo com esse dom, né? E aí eu tinha muito, esse meu negócio era muito reprodução. Até hoje você pode perceber que meu trabalho eu não tenho. Mas o que nada inspira abstrato. Você a pintar? Então, vou te falar, aqui atualmente é a cidade, né, desde que eu comecei, a cidade de Santos pra mim Que é maravilhosa. É a paixão. Esse negócio da mureta, de começar a pintar a mureta, aquelas formas arredondadas dela, aquele desenho, eu não sei se é Art Deco, Art Nouveau, já me explicaram e eu às vezes esqueço. Mas ela envolve a praia, ela tem esse elemento vazado é uma coisa que eu adoro. Elemento vazado. E aí você começa a ter um pouquinho de convivência com isso, até com arquitetura, com o próprio desenho, com o projeto, com o design. E aí você começa a perceber que daquilo que você está vendo, você pode passar para o papel o que eu aprendi na Pan-Americana. Aquilo que eu estou vendo não é exatamente aquilo que eu vou fazer. Sim. Eu tenho uma outra forma de mostrar. Então, nem sempre eu estou vendo o mar, ou eu estou vendo a sombra. O que me agrada muito são as sombras, as luzes, essa profundidade. Exato. Então, eu já usei técnicas... Cor também, então, né? mas cor eu comecei a mexer recente. Sim, mas... Porque o meu trabalho sempre foi, né, quando eu comecei, foi no preto e branco. E aí agora eu comecei a mexer com aquarela. Que aquarela ela tem vida própria, você nem sempre consegue dominar. Ela faz o que ela quer em alguns momentos, né? É muito difícil de lidar, mas ela dá uma suavidade. Então a minha inspiração sempre é Santos. E o que tira a sua inspiração? Putz, aborrecimento. É verdade, né? Eu fico aborrecida, eu não consigo nem traçar, eu não consigo nem olhar, porque aquilo para mim é eu acho que é uma renovação. Por exemplo, eu tive um problema de saúde, tive que passar por um tratamento, e aí as pessoas falavam assim, mas a arte vai te ajudar. Eu falei, não, eu não quero nem pensar em arte agora. Não consigo. Curioso. Não consigo. Curioso. Enquanto eu não estive realmente livre, sabia que eu estava livre e tal, que aquilo tinha acabado, eu não conseguia me concentrar naquilo. Porque o trabalho exige muita concentração, muita dedicação, então nunca foi feito nunca. E eu acho que mecânica. Você passa o teu interior para o trabalho também, né? Através exatamente. das mãos, a tua alegria. Acho que isso foi uma das coisas. E não era aquele momento não, eu não que você queria está passar feliz aquilo, para passar. É curioso, então, mas existe mesmo. É verdade. Agora, você está entre os artistas que pintaram o muro do CT do Santos. Eu ajudei o Paulo Consentino. Então, isso teve um sabor especial? Como é que foi teve, isso? Né? Pra mim foi até complicado, porque eu sou corintiana, né? Mas não foi, é só uma brincadeira. É que quando eu encontrei, que eu vi que ele estava pedindo voluntários, aí eu falei, Paulo, eu topo, né? Tem horário certo. A gente fez um curso, fomos alguns dias fazer uns testes no Sesc. Depois é que a gente foi pra rua, foi fazer um ensinamento, porque eu não tinha como mexer em spray e tudo. Mas é um trabalho muito... Isso, sabe o que me fez eu valorizar ainda mais a arte do grafite, os artistas que fazem esses trabalhos na rua. É claro que a gente... eu não gosto também quando é pichação. Sim, agora, sim. O grafite, esse trabalho aqui em Santos Aqui em Santos é um local que tem muita gente boa. Tem muita gente boa na fotografia, tem muita gente boa no grafite também. O pessoal que faz um trabalho incrível de paredes, né? Na rua. Não, e esse trabalho do CT deve ter sido um desafio para você, né? Uma coisa nova. Quase 1 quilômetro, não? É isso? Bom, é grande, mais de 800 metros, exatamente. Uma coisa assim. Agora, de parede. E as pranchas de surf? Você fez customização? Isso, para aquele evento mono? Isso. E foram leiloadas? Foram leiloadas. E foi, por exemplo, um material que eu não estava acostumada. Foi beneficente. Isso. E foi se não me engano, foi para a AEA. Porque eu lembro de ter visto a Cida Costa lá, eu acho que foi pra AEA. Eu sou madrinha da AEA. Então, eu tenho quase certeza que foi. E a gente, quando fez esse trabalho, era uma base que eu não estava acostumada, né? Porque eu pintar numa tela, ou pintar no papel, era uma coisa que eu estava acostumada. Claro. Aí, de repente, apareceu o muro, aí, de repente, apareceu a prancha, que ela tem uma resina.
E a gente usou uma caneta, podia usar tinta também, mas tem uma caneta que se usa para pintar superfícies, para pintar paredes, que aí eu também fiquei apaixonada pela caneta, porque ela é fácil de fazer o traço, né? E ela tem uma cor muito, muito bonita. E aí as pranchas, cada uma mais bonita do que a outra. Você recebeu um prêmio Celebritar da Cartel Santos pelo trabalho em artes plásticas, me conta. Eles fizeram um evento e que foi sensacional no Teatro Guarani, ali no centro, muito bacana, com música, com tudo, e entregaram o prêmio para algumas pessoas ligadas à arte de alguma forma. Então tinha o fotógrafo, acho que era o Marcos Piffer, tinha a Ana Salgueirosa, eu não lembro exatamente quantas pessoas que receberam aquele dia, mas foi muito bacana, porque eu fiquei super honrada, né, porque eu sou uma artista recente, digamos assim, eu tenho pouco tempo, né, de pintura, a gente tem que... Mas é bárbaro, porque eu acho que é um incentivo, o reconhecimento é um incentivo. Você tem vontade de produzir, você recebeu outros também. Não, você fez uma exposição, foi em 2008, na Santos Art Decor. Isso. Depois foi aí que eu comecei. Fez no Espaço Tremendão. Isso. Na Galeria do Balneário. Do Balneário também. Deixa eu ver onde mais que eu fiz exposições. Eu tô atualmente tem uma no Centro Cultural do Hospital Ana Costa. Que ótimo. Só com aquarelas azuis. E vai até quando? Vamos aproveitar e deixar... Vai até dia 31 de maio e a visitação é das 7 até as 21 horas, que é ali na Pedro Américo. Me fala da experiência das muretas de Santos, que você também customizou. Incrível! E que ideia boa! Perfeito. Ideia boa é aquela que, eu acho, né, que quando você olha, você fala assim, por que eu não pensei nisso antes? De uma coisa tão simples e tão significativa, né, que foi. E aí, quando o Mário Mar me convidou, eu falei, pô, nossa, mureta, se é mureta, eu tô dentro, né? Mas quando ele falou, porque até então eu achei que eu ia customizar uma peça assim pequena e tal, que ele falou que era 1,60 por 1,60 aquilo, eu falei, mas 1,60 é minha altura quase, né? Bom, eu falei, manda aí. Mário, o que eu posso fazer aqui? Posso usar qualquer... Ele, não, pode usar o que você quiser, pode usar colagem. Quanto tempo você levou? Eu levei uns 10 dias. Nossa, não foi muito. Não, mas sabe o que é o pior pro artista? É você pensar o que você vai fazer. E como eu fui pensando antes mesmo de receber a peça, então executar a peça foi o menos problemático. Sim. Porque eu fiquei muito tempo antes, o que eu vou fazer. E no final das contas, eu acabei fazendo a mesma coisa que eu costumo fazer quando eu pinto. Eu normalmente tenho uma base e uso a mureta como tema. O meu grande medo dessa vez é que a mureta era a minha base. Não era a tela que eu estava pintando a mureta, já estava a mureta pronta. Eu falei, e agora? Aí eu lembrei, falei, puxa, eu fiz um trabalho com guache há um tempo atrás, era uma série onde eu só mudava a cor do céu. E eu falei assim, eu acho que eu vou aproveitar uma daquelas séries e vou reproduzir aqui na mureta. Porque se de uma forma a mureta envolve a cidade, eu acredito que eu vou fazer agora a cidade envolver a mureta. Sim. E foi o que eu fiz no meu trabalho. Foi continuar com a minha técnica, né? Mureta. Obrigada. Elas estão na Pinacoteca, nos jardins, né? Não sei se você... estão, já vi. Mônica, nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo. Você vê que voa. Mas eu quero falar uma coisinha, quero que você deixe uma mensagem para o nosso pessoal, para pessoas que querem mudar, que querem deixar suas carreiras para investir efetivamente nos seus ideais. Deixa uma mensagem para nós. Vou falar o seguinte, quando a gente fica na dúvida entre seguir dois caminhos, aí a gente pensa na possibilidade de seguir o coração. Eu queria muito aprender coisas novas. Eu comecei com um cursinho de ateliê para chegar depois na Pan-Americana. Então, assim, a gente tem um medo, mas a gente tem que enfrentar. Porque quando você descobre o que é que realmente te dá prazer, aquilo flui com uma facilidade tão grande que passa a não ser uma obrigação. É verdade quando a pessoa fala, eu parei de trabalhar quando eu comecei a fazer o que eu gostava.
Então, na verdade, a ideia é essa. A ideia é essa. Você acabou de me dizer o seguinte: determinação e coragem. É isso, coragem. Querida, obrigada pela tua presença. Você sabe que você é uma simpatia, um encanto de pessoa. Nós já nos conhecíamos e sucesso para você, muito obrigada, querida, muito obrigada. Tá? Adorei. JB, eu acabo de falar com esta simpatia desta artista plástica que é a Mônica Figo. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até a próxima.